Irmãos e irmãs, boa tarde a todos, que o Senhor abençoe. Hoje nosso coração está regozijado de muita felicidade. Nos sentimos muito felizes da obra tão maravilhosa que está fazendo nosso Deus em nossos corações, pela fé, pela valentia que há tido nossa irmã Maria Luísa. Glórias ao Senhor. Os convido agora que façamos uma oração diante de nosso Pai Celestial, para que Deus nos abençoe, para que abençoe esse dia. Oremos ao Senhor. Bendito Pai Santo, Deus poderoso, bendito é seu nome, ó meu Rei. Diante de tua presença, hoje estão todas as suas igrejas aqui na Itália, dispostos a adorar-te, dispostos a bendizer-te, Senhor, para dizer-te que não há Deus tão grande como tu. Tu é nossa vida, Senhor. Tu é nosso tudo. E Tu és tão maravilhoso, Senhor, que nos tem mudado a vida e poder, meu Deus, demonstrar ao mundo inteiro que sim é possível mudar, que sim é possível fazer o bom, que sim é possível recuperar os valores e que hoje aqui, meu Deus, todos os que estão neste recinto serão seus servidores, todos aqueles que se dispuseram a amar-te e bendizer-te, Senhor. Por isso te rogamos, Senhor, que receba hoje este culto com todo o teu coração, que receba nossos cânticos, porque vão sair daqui da alma, Senhor, que receba, Senhor Santo, cada meditação, cada momento, porque será para nosso aprendizado, para nosso progresso espiritual. Abençoa, Senhor, grandemente, em grande maneira, as suas igrejas em nível mundial, com este evangelho tão maravilhoso, pregado por meio da nossa irmã Maria Luísa, e será transmitido, Senhor, de uma maneira tão sensível, tão honesta, tão simples, com tanta humildade, que nós hoje estamos aprendendo como crianças. Abençoa-nos, Senhor, no nome do Senhor Jesus, queremos te expressar tudo, Senhor. Amém. Glórias e louvores ao Senhor. Os convido, irmãos, a se sentar novamente. E temos uma grande bênção da parte do nosso Deus, porque quis assim, dessa maneira. Que maravilhoso, maravilhoso é cantar a nosso Deus com a alma e com o coração. E vocês receberam o ensinamento da nossa irmã Maria Luísa, que temos que cantar a Deus com inteligência e com muito amor, porque sem Deus não somos nada. Ele é nosso guia, Ele é nosso pastor divino. Por isso os convido, irmãos, que cantemos um hino muito maravilhoso, o hino dos últimos CDs, CD 11, que em dezembro começamos a cantar esses cantos tão lindos, hino 242, que tem por título Ele me guia. Puedo ver con cuánto amor me guía.
Poderoso é nosso Deus, irmãos. Cantar a Deus com a alma é maravilhoso, com inteligência é precioso, mas cantar a Deus na companhia, na congregação dos santos, faz descer o poder do nosso Pai Celestial. Glórias ao Senhor. Cantemos outro hino ao nosso Deus. Vamos cantar o hino 250, que tem por título É o Tempo da Cega. Hino 250. Es el tiempo de la siega y tú sin vacilar, declarando con holgura no hay que trabajar. Mientras tanto que el maestro te vuelve a llamar. Joven, joven, ven, trabaja ya. Ven y ve los campos blancos como estás. Cegarán. Joven, despiertas lo pronto y alerta. Sé el primero en decirle, heme aquí, Señor. Por doquier se inclina la madura mies, que las aves mueven y que bella es. Joven, despiertas lo pronto y alerta. Pocos días hay que restan para el segador. Las gavillas que recojas, joyas de esplendor, brillarán en la corona que dará el Señor. Busca pronto eternas joyas, Dios es premiador. Joven, joven, ven, trabaja ya. Ven y ve los campos blancos como están. Manos que los cegarán. Joven, despiertas lo pronto y alerta. Sé el primero en decirle, heme aquí, Señor. Por doquier se inclina la madura mies, que las aves mueven y que bella es. Joven, despiertas lo pronto y alerta. Pocos días hay que restan para el segador. Va pasando la mañana y nunca volverá. Pronto el tiempo de la siega aquí terminará. Te hallarás al fin vacío ante tu Creador. Joven, joven, ven, trabaja ya. Ven y ve los campos blancos como están. Manos que los cegarán. Joven, despiertas lo pronto y alerta. Sé el primero en decirle, heme aquí, Señor. Por doquier se inclina la madura mies, que las aves mueven y que bella es. Joven, despiertas lo pronto y alerta. Pocos días hay que restan para el segador. Que a honra e que a glória seja sempre para nosso Deus, irmãos. E os convido, irmãos, que fiquemos de pé novamente. E com essa grande bênção que Deus nos tem dado hoje, nos convido a cantar um coro ao nosso Deus, cantar com o coração, cantar com a alma. Um coro muito lindo, coro 171, que tem como título Satura-me, satura-me, Senhor, com teu Espírito. Que nos sature hoje, Deus, com seu amor, com seus dons preciosos. Que hoje Deus se sinta feliz com nossa presença. Que Deus se sinta contente e orgulhoso de sua igreja.
Que diga hoje, minha igreja vai receber muitas bênçãos, porque todos expuseram o seu coração. Cantemos esse coro, satura-me, Senhor, com teu Espírito. Glórias a ti, Senhor. Bendito o seu nome, Senhor. Glória a ti. Satura-me, Senhor, com teu Espírito. Satura-me, Senhor, com teu Espírito. E deixa-me sentir o fogo do teu amor aqui em meu coração, Senhor. E deixa-me sentir o fogo do teu amor aqui em meu coração, Senhor. Satura-me, Senhor, com teu Espírito. Satura-me, Senhor, com teu Espírito. E deixa-me sentir o fogo do teu amor aqui em meu coração, Senhor. E deixa-me sentir o fogo do teu amor aqui em meu coração, Senhor. Satura-me, Senhor, com teu Espírito. Satura-me, Senhor, com teu Espírito. E deixa-me sentir o fogo do teu amor aqui em meu coração, Senhor. E deixa-me sentir o fogo do teu amor aqui em meu coração, Senhor. Que a honra e a glória seja sempre para nosso Deus. Obrigada, irmãos. Obrigada, irmãos. Vocês podem sentar. Novamente estou aqui com vocês. Aconteceram já tantas coisas nos últimos anos. A época da pandemia foram momentos difíceis para muitas pessoas, para as empresas, para as fábricas, para todos os negócios e o comércio. Houve falência, eles faliram, como chamamos, totalmente. E eu me lembro que também muitas igrejas fecharam, muitas igrejas tiveram de se fechar. Foi um caos, mas destacamos que nós continuamos, o Senhor nos respaldou tanto e também o Senhor respaldou tanto o trabalho que os meus filhos têm feito com as fundações, por exemplo, a Fundação Maria Luísa, onde trabalha aqui a Ângela e o César também. Ele não gosta que eu fale dele, não gosta de ficar na frente, não gosta de falar porque ele fica com vergonha, mas eu quero que hoje, com vergonha ou sem vergonha, fique aqui na frente e cumprimente vocês e a Ângela também, que eles venham, porque a Ângela e o César estiveram na frente da Fundação Maria Luísa de Moreno e a fundação tem progredido muito com eles, foi muito abençoada. As pessoas milionárias têm confiado em nós e têm depositado muito dinheiro para fazer escolas e moradias, para ajudar muitas pessoas. É um orgulho para nós. E eu quero que eles venham aqui na frente, eu quero que eles subam no palco e cumprimentem vocês. E também aqui eu tenho aqui a minha filha, Alexandra. Alguns de vocês conheceram ela quando ela era senadora lá na Colômbia. Vem cá, Alexandra. Ela está trabalhando agora no... Ela também tem a sua fundação que chama Rede. Ela está trabalhando com as crianças que sofreram violência sexual, então eu vou esperar ela contar para vocês, ela vai cumprimentar e ela está trabalhando na fundação com as crianças e essa é uma área, uma parte tão importante e delicada que merece muito apoio, então eu deixo vocês com a Alexandra primeiro. Bom dia, irmãos, que alegria vê-los, um abraço de minha parte e de meus filhos também, me alegra muito compartilhar com vocês esses momentos. Quero tentar resumir
Atualmente, pois, minha fundação continua, Rede de Sanção Social contra o Abuso Sexual Infantil. Quero contar-lhes porque existe. Quando Deus me permitiu estar aos 14 anos no Congresso, no Senado, ele me indicava o que devia trabalhar. Eu, quando entrei no Senado, lhe disse: Senhor, não sei nada de política, o que vou fazer? Ele me dizia: não te preocupes, eu vou te guiar em sonhos. Assim que um dos primeiros sonhos foi muito impactante para mim, porque no sonho, pois ele me mostrava como era o abuso sexual infantil, o dano que causa ao ser humano, o impacto negativo na mulher, que isso traz uma conotação mundial, porque realmente onde há abuso sexual, há danos na mulher, que isso é o que acontece. No sonho, ele me dizia: tens que educar. Educar. Então, já começamos a investigar o tema do abuso sexual infantil. Fizemos várias leis para castigar severamente o abuso sexual, para fazer políticas públicas contra o abuso sexual infantil, leis para as mulheres. Neste momento, Colômbia era um país muito atrasado em temas de leis para o abuso sexual e a mulher. Nesse momento, pois o Senhor me permitiu ser a presidenta, estar na cúpula da direção do Senado, e só assim conseguimos promulgar todas essas leis. Se igualou a nível mundial a legislação de abuso sexual e de mulheres. Mas o que acontece se as leis só ficam escritas? Assim que a forma de pô-las em prática, pois é através de trabalho social. E a Fundação Rede é o que faz. Neste momento, meu primo, Samir Bedoya, ficou no Conselho de Bogotá e ele me disse: Alessandra, eu quero que me ajude, que me assessore, porque não sei nada sobre fazer um debate de abuso sexual infantil. Nos reunimos faz alguns dias, fez seu primeiro debate no Conselho e foi excelente. E vamos a trabalhar o tema, porque se definitivamente Deus, através dos anos, me indicou que este tema não o deixe aí guardadinho, que tem que trabalhá-lo nos conselhos, nas assembleias, etc. Assim que estamos trabalhando, paralelamente com os novos vereadores que ficaram na Colômbia. E, esse é um trabalho que Deus me ressalta muito. Além disso, também por revelação de Deus, tem o Café Moreno. Este trabalho, Deus mostrou-me também em sonhos. Eu sonho muito com meu pai, Luiz Moreno, e ele me dá indicações. E o Senhor, em profecia, me disse, por meio do Café Moreno, vou dar emprego, porque a Colômbia tem, ou seja, um desemprego altíssimo. Depois da pandemia, a migração é grande, o desemprego é grande. E, nesse momento, há pessoas que já, graças, pois a Café Moreno, estão trabalhando, têm rendas, e o Senhor me disse que eu faço as coisas estrategicamente, assim que são estratégias. E, isso é um resumo, irmãos. Obrigada, um abraço a todos. Boa tarde, irmãos. Eu creio que a maioria já me conhece da Fundação Internacional Maria Luísa de Moreno, certo, irmãos? Porque temos passado vídeos. Obrigada a todos pelo apoio na pandemia. Tem sido muito lindo na pandemia, pois a igreja ela que nos dá o recurso para toda a parte administrativa, porque, pois, ninguém vai nos doar para o administrativo, para a secretária, o contador, o advogado, mas a igreja é a que nos dá o dinheiro. Nós tínhamos ainda uma poupança, e graças a essa poupança, toda a pandemia não fez falta aos irmãos que trabalham na fundação, que são 45 ou 46 irmãos, para seu salário. Isso foi muito bonito, até que passou a pandemia e já novamente a igreja voltou a ajudar-nos. Então, obrigada a todos vocês também. Obrigada pelo apoio, obrigada porque aí também se reflete os dízimos, as ofertas pelas construções das igrejas para a fundação. Muito obrigada. E, em Roma, aqui na Itália, em Milão, estamos presentes com a fundação, mas ainda não estamos legalmente constituídos,
Porque primeiro tinha que estarmos presentes. Agora já podemos abrir a fundação, já a irmã Maria Luísa nos deu permissão para abri-la, então já em breve a fundação aqui. Bom, muito obrigada, muito obrigada. Precisamos de muitos voluntários doadores, bem-vindos, Deus abençoe, obrigada. Boa tarde, irmãos. Minha mãe me deu um susto, porque eu pensei que ela ia me dizer, vai lá e fala bastante tempo com os irmãos. Irmãos, uma alegria estar com vocês, pois somente comentar, irmãos, que desde pequeno, o Espírito Santo, inclusive pela minha mãe, me falava que eu estaria ajudando a minha mãe, nesse tempo estava meu pai, que eu ia estar trabalhando na parte administrativa. Então, nessa época, eram só as igrejas em Bogotá. A promessa era que você trabalharia numa empresa multinacional, Sim. não é? Sim, o senhor dizia que eu trabalharia numa empresa multinacional, e quando eu estava com 18, 19 anos, estava no Panamá, e estava estudando engenharia industrial. Eu me imaginava que ia trabalhar na Chrysler, na Coca-Cola. Comecei a imaginar tudo isso. Irmão, passaram os anos e a igreja era pequena naquela época. E eu pensava, administrar deve ser trocar lâmpada, deve ser administrar, estar observando se pagavam recibo de luz e água, administração. Mas a igreja começou a crescer e nas mãos da minha mãe foi muito visionária. E ela, por amar muito ao Senhor, sempre fazia o que o Senhor mandava. E o Senhor sempre, o que o Senhor dizia, ela fazia. E a igreja cresceu, irmãos. E isso hoje em dia está cumprindo. O Senhor me dizia depois, essa empresa grande que te dizia é minha igreja. E eu fiquei... Irmãos, e assim estamos trabalhando. Que o Senhor, eu sempre desejo de que a igreja tenha o melhor das construções, em tudo que podemos fazer o melhor, que os irmãos pastores, que também se sacrificam pela igreja, tenham o melhor. Temos tratado de trabalhar, a chegar e ajudar a todos, em todas as igrejas, para melhoras, que o Senhor nos deixe todos cômodos. E por último, agora em Colômbia, então compramos 10 mil cadeiras suaves, que os irmãos querem 2 horas de culto. Que bonito é a bênção do Senhor. Irmãos, muito obrigado e espero que aproveitemos, porque vai ser de grande bênção a visita da minha mãe. Muito obrigado, que o Senhor os abençoe. Então, os irmãos lá estão desfrutando de umas cadeiras bem confortáveis, todas acolchoadas com as suas almofadinhas. E aqui também, não se preocupem, que o Senhor estará abençoando vocês com cadeiras mais confortáveis. Bem, agradecemos ao nosso Deus, agradecemos o Senhor. E para mim é como se fosse ontem que a igreja começou. É como se fosse ontem para mim, mas esse ontem já faz quanto tempo? Façam a conta, desde 68, desde o ano 68, façam as contas. Bem, irmãos, agora sim, nós vamos agradecer a Deus pelo cumprimento da palavra dele, das suas promessas que ele fez, as promessas que Deus fez desde o começo, que vieram se cumprindo a cada dia, a cada ano. E assim, como Deus falou naquela época, hoje Ele está cumprindo e continua cumprindo para todas as pessoas que vêm, que assistem. E o importante é que cada pessoa, ela deve confiar em Deus, deve crer em Deus e confiar nas promessas que Deus tem feito. Porque se não há fidelidade no Senhor, também não haverá constância, e assim o Senhor não abençoará. Nós temos que obedecer a Deus em tudo e nos sentimos felizes, todos nós, por estarmos neste caminho maravilhoso. E assim, com alegria no nosso coração,
Nós vamos abrir a Bíblia em Eclesiastes, no capítulo 11. Em Eclesiastes, no capítulo 11, eu estarei lendo alguns versos, já que nós cantamos esse hino que convida a juventude, os jovens, convida eles a seguirem o caminho de Deus e pregar o evangelho. A semeadura, onde diz que jovem, 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 não é? Te convido para que... Eu acho que hoje é jovens, não há? Há jovens, é claro. Todos vocês dirão que vocês são jovens. Mas eu estou falando dos jovens de 14 anos. De uns 14. Se bem é verdade que nós todos ainda somos jovens, mas eu estou falando especificamente com os adolescentes. E esse hino tão lindo que nós cantamos há pouco, que convida os jovens, os adolescentes a servir a Deus. Nós, então, vamos ler um pouco mais em Eclesiastes sobre a juventude. E se os jovens estão ouvindo, é melhor eles prestarem atenção e aprenderem para que eles ensinem os seus amigos, amigas, colegas e ensinem para eles como viver bem diante de Deus. Porque Deus, ele também convida e demanda da juventude, do adolescente, exige deles andarem retamente no seu caminho. E aqui no 11, no 9, Eclesiastes 11, 9 diz: Alegra-te, jovem, em tua mocidade, e passa bem os dias de tua juventude. E anda nos caminhos de teu coração. Aqui o salmista está dizendo: anda nos caminhos de teu coração e na vista de teus olhos. Porém, há um porém. Aqui está dando uma oportunidade, Deus está dando uma oportunidade, ele diz para os jovens que sim, eles estão abrindo seus olhos ao mundo. Porque é o momento onde os adolescentes começam a explorar o mundo, ver muitas coisas, ouvir muitas coisas, e eles querem fazer tudo, eles querem desfrutar de tudo, eles querem testar tudo. E aqui ele está dizendo, façam isso. Mas para frente vem o ensinamento, a forma ou a maneira como as coisas devem ser feitas, não de uma forma exagerada, mas de uma forma prudente, moderada. Mas aqui diz, jovem, diz, alegra-te em tua mocidade e faz tudo o que há no teu coração, anda nos caminhos do teu coração e na vista de teus olhos aquilo que os teus olhos veem. Mas, porém, tomem cuidado. Diz, considera que sobre todas essas coisas, o que acontece? Deus te julgará. Sobre essas coisas que o jovem fizer, se ele está andando nos caminhos do seu coração e no que os seus olhos estão vendo, e o que é que nós vemos no mundo? O mal e o bom. No mundo nós vemos coisas boas, mas também vemos coisas ruins. Andamos em bons caminhos ou em maus caminhos. Ouvimos todas as coisas que há no mundo e nós estamos lá, estamos no meio. Estamos cercados por todas estas situações, boas e ruins. E então o jovem, ele fica encantado. Como tem ficado encantado no momento com a tecnologia, está encantado com a ciência, com a internet, com todos os meios de comunicação, com a multimídia que existe. E eles ficam encantados com isso. E lá eles aprendem e veem todas as coisas, coisas boas, mas coisas ruins também. E alguns, então, seguem pelo mau caminho, porque acham fascinante. Outros, que são mais moderados,
que são mais simples, ou quietos, ou calmos. Eles seguiam ou eles vão pelo bom caminho. Contudo, a curiosidade do jovem, da juventude. Pela curiosidade, então, hoje, nós estamos vivendo um desastre, um caos de maldade, de coisas que somente com palavras não comuns nós poderíamos entender o caos no qual estamos vivendo. Que horror! Dizem muitas pessoas, são horrores, é horrível o que nós estamos vivendo, dizem outros. Isso aqui é assombroso, não há palavras para expressar tudo o que está acontecendo, tudo o que se passa. E a maldade que está se vendo no mundo e que as pessoas, a juventude, descobrem nesses meios, nessas redes, nessas plataformas. E nós sabemos também que há muitas coisas para o bem, para o benefício das pessoas. Então, isso que é o difícil, o triste. Não podemos dizer, vamos tirar isso, vamos fazer isso sumir, porque também tem nos ajudado. Os que seguem o bom caminho, os que fazem bom proveito da tecnologia, acabam se beneficiando e há muito benefício também para as pessoas. Temos aqui esses dois opostos. E aqui o salmista, naquela época, estamos falando do rei Salomão. Ele foi quem escreveu esses livros, mas ele foi inspirado pelo Espírito Santo. E o rei Salomão aconselhou os jovens, ele disse sim. Mas não era o rei Salomão humano, era o Espírito de Deus que tomava ele para falar, para dissertar, para ensinar todas estas coisas que eram boas e ruins, porque ele expõe o bom e o mal e diz para as pessoas, escolhe o caminho que tu queres. E é por isso que ele diz no verso 9, alegra-te, pois és jovem. Alegra-te na tua adolescência e anda nos caminhos de teu coração. Vive ou faz o que os teus olhos estão vendo. Porém, toma cuidado, porque sobre todas essas coisas Deus te julgará. E diz no 10, tira, pois, de teu coração a ira, a raiva, e aparta de tua carne o sofrimento, porque a adolescência e a juventude são efêmeras. Quer dizer, ele disse, esta adolescência, esta juventude é só por um tempo, é por muito pouco tempo. Porque vai se passar o tempo, você vai crescer, vai amadurecer e você vai se tornar um adulto. Os seus pensamentos mudarão, os seus conceitos, a sua forma de ser vai mudar. E se você não aproveitou a sua juventude, do que você aprendeu e viu e fez para fazer coisas boas, falando do bom e andando pelo bom caminho, pelo caminho reto que faz o bem, quando você chega a ser adulto, você será uma pessoa provavelmente perversa nos seus caminhos, na sua vida, pensando e fazendo mal para os outros. Uma pessoa egoísta, talvez, invejosa. Então, não é uma pessoa da qual esperamos uma coisa boa, porque na sua juventude você trabalhou o seu destino, a sua vida. E como não se pregou de Deus, como não se ensinou de Deus, porque o mundo ele anda sem Deus. Eles não mencionam Deus nos meios de comunicação. As pessoas nunca se lembram de dizer se Deus permite, ou Deus vai nos guardar, vai nos proteger do tsunami, do terremoto, ou das tempestades, ou dos furacões, ou tomara que Deus nos ajude, que Ele nos guarde. Ninguém diz isso. É por isso que ninguém ouve no mundo sobre a existência de Deus. Há alguns países onde as pessoas elas são
muito chamadas a serem religiosas e crerem nas religiões. Há muitos países onde as pessoas ainda acreditam na Bíblia e sabem que Deus existe. Mas em outros países as pessoas não sabem que Deus existe. Há países onde as pessoas realmente não sabem que existe o Deus verdadeiro, o Deus em espírito, o Deus quem dirige o universo, quem administra toda a ciência e a tecnologia e a vontade das pessoas. Essas pessoas não sabem disso, que esse Deus existe. E é por isso que às vezes é muito triste quando nós pregamos e vejam que até graças à tecnologia, como eu disse, nós estamos usando ela para as coisas boas, para pregar a palavra do Senhor e para que o mundo conheça que Deus existe. Então, nós sabemos utilizar a tecnologia e a ciência no caminho de fazer que as pessoas conheçam a Deus. Mas, tristemente, a juventude, nós estamos falando aqui dos jovens, da juventude, hoje, em alguns lugares, eles não são ensinados sobre a existência de Deus e outros são nécios e teimosos porque quando eles chegam nessa idade, ficam rebeldes, começam a fazer a sua própria vontade, como diz aqui o verso, começam a fazer o que os seus olhos veem, o que seu coração quer, e eles se esquecem, porque nunca pregaram para eles nem ensinaram para eles que Deus está vendo e Ele julga e cobra de cada um. Se fizer o bem, Ele vai premiar, e se fizer o que é ruim, o que é mal, Ele vai cobrar e pagar conforme o que a pessoa fez. Por isso nós, aproveitando os meios de comunicação, nós estamos agora falando sobre o nosso Deus e muitas pessoas foram evangelizadas e estão sendo evangelizadas e estão ouvindo a palavra do Senhor e isso me enche de muita alegria e de satisfação pessoalmente. E por isso eu vou aproveitar aqui para falar sobre a juventude, porque muitos pais de família da igreja do Senhor, os pais de família pensam o que será dos jovens, o que será da vida dos jovens, qual será o futuro deles, por favor, fale com a juventude. Mas é que às vezes a Bíblia, ela não se destaca em alguma parte específica sobre o assunto, é muito pouco o que Deus falou, vamos dizer assim, colocando uma classificação de idades. Então, ele sempre diz que as crianças são educadas segundo os seus pais. Se os seus pais buscam a Deus e amam a Deus, o filho também. O filho vai aprender deles. E os jovens, como eles já têm essa vontade, essa decisão de dizer eu quero, não quero ouvir, como eles começam a decidir por eles mesmos, é aí onde o salmista aqui disse, então vamos falar sobre os jovens, porque hoje já sabemos que os jovens, eles não participam com a família, eles não querem mais ir nos passeios em família. Eu acho que em nível mundial há passeios em família, onde as pessoas vão para a praia, as pessoas vão para o parque, vão buscar árvores, iam para a beira dos rios, fazer piquenique, acampar e comer e brincar lá no mato, no campo. Eu acho que em alguns lugares do mundo ainda fazem isso, não é nada novo para as pessoas. E assim, em casa também, quando se reúnem para comer. Mas hoje não há mais essa união familiar, porque cada um está no seu computador, como chamar, o laptop, o notebook, também chamam. Então, cada um está ocupado no seu trabalho ou no celular e ninguém fala mais, ninguém conta como se sente, porque cada um é em um mundo independente. É isso que a tecnologia tem feito, tem separado a união familiar, as pessoas, a família, o momento de todos estarem juntos, comendo, falando e se comunicando. Isto já foi esquecido. A juventude não faz mais isto, cada um fica no seu canto. Nós talvez não estamos lamentando esses momentos ou essa forma de agir
que nós tínhamos antes, o costume que nós tínhamos de compartilhar tanto em família. Nós temos que aprender a ter paciência e tolerar e começar a tentar compreender a família e orar e pedir para Deus. Quando os pais veem que os seus filhos não querem mais estar do lado deles, não querem mais participar, não querem mais ficar junto, ensinem e corrijam, mas eu sei que é tão difícil, então peçam para Deus que Deus os mude. Hoje em dia também temos muitas doenças, há muitas doenças mentais. Não sei se vocês já viram como hoje as pessoas ficam muito doentes na sua mente. Temos doenças mentais. Por exemplo, a doença do autismo é uma doença que agora se tornou muito comum. Há poucos anos que eu venho ouvindo muito dela, e esses são espíritos que vieram nas pessoas, e é exatamente por isso, porque as pessoas se submeteram agora a tanta informação, tantas coisas que a tecnologia ensina, e as pessoas começam a perder o juízo, são afetados, o seu pensamento, a sua cabeça é fraca e adoecem e começam a ter ideias diferentes dentro deles, e aí começam essas doenças mentais, vêm os espíritos maus e possuem eles, e as pessoas vão no médico e os médicos só dão remédios muito fortes, mas as pessoas continuam doentes. Tudo isto são as grandes doenças produzidas pela tecnologia quando as pessoas agem pelo mau caminho, quando elas não sabem usar a tecnologia, não sabem usar os meios de comunicação. É isso que acontece. Só uns poucos se enchem de conhecimento das coisas que ensinam, mas não tem nada a ver com a realidade e as pessoas ficam doentes. É isso? Então nós vemos a juventude também fazendo coisas e vivendo coisas, pensando, e os outros jovens que vão crescendo querem imitá-los, querem fazer o mesmo, porque é a moda, e é assim por diante. Mas os pais que conheceram o caminho de Deus, eles têm de se esforçar, orar para Deus, pedir para Deus pelos seus filhos, pelos adolescentes, até mesmo pelas crianças, pedir para Deus, para que seja Deus quem ajude eles a criar, a educar, a formar essas criaturas, esses seres. É esse o trabalho. Não há métodos, não há teorias para o comportamento dos adolescentes. E as pessoas lá fora tentam achar. As pessoas vão no psicólogo, vão nos especialistas, mas nada faz efeito, porque somente é Deus quem faz o efeito, é Ele quem faz o milagre. E os pais que se entregaram a Deus fielmente. Se nós formos falar dos adolescentes, os que estão no mundo, não podemos falar deles, porque a família deles, os pais deles, também não conhecem a Deus, então todos estão envolvidos no mesmo problema, na mesma dificuldade, na mesma tribulação. Mas nós temos muito trabalho a fazer na nossa vida espiritual. Nós dizemos que estamos há tanto tempo, porque a igreja começou faz muitos anos e Deus tem cumprido e tem abençoado, mas nós também temos de pensar que temos um trabalho como crentes, um trabalho como pais, como irmãos. Nós temos um trabalho de educar e ensinar as nossas famílias e evangelizar as pessoas ao nosso redor, os nossos vizinhos, amigos, chefes, as pessoas com as quais eu trabalho, os meus colegas. As pessoas, elas devem escutar, saber e conhecer que Deus existe para que, dessa mesma forma, possa se controlar um pouco essa problemática, dificuldades e as tribulações que as pessoas passam. Porque o dinheiro não é a felicidade, é a estabilidade emocional que Deus dá
porque é Ele quem dá isso. Então, o nosso trabalho como crentes é isso: ser fiéis com Deus, amar a Deus, buscá-lo, fazer as coisas corretamente para conseguir ensinar as pessoas ao meu redor. Todas as pessoas que estão precisando, que eu vejo que estão doentes, que eu vejo que não há medicina, não há cura para essas pessoas. Então, é esse o nosso trabalho, é isso que nós estamos lutando para fazer. E aqui falando sobre a juventude, porque estamos falando sobre a juventude, quando diz no capítulo 12, lembra-te de teu Criador, fala para o jovem e para a jovem. Mas esses jovens são os que estão aqui na igreja. Alguns deles nasceram na igreja porque os pais deles já estavam na igreja. Outros cresceram na igreja porque eles chegaram de 8, 9 anos na igreja. E outros acabaram de chegar na igreja. Então, para eles é um ensinamento também, mas eles primeiro têm que receber a ajuda de alguém, dos seus pais, por meio da fé e a confiança dos pais, a fé em Deus, se sujeitar a Deus, é isso. Então, por isso diz neste verso, lembra-te de teu Criador nos dias de tua juventude, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que dirás, não tenho neles contentamento, não sinto satisfação nas coisas da vida que eu vejo, que eu faço. Nada me satisfaz. Eu não quero nada, não gosto de nada. E alguns até chegam a pensar, eu vou me matar, vou tirar a minha própria vida porque eu não quero mais viver, não quero mais fazer nada. É isso que acontece. Diz, lembra-te de teu Criador. Então aqui nós vemos a importância e que a solução não é ir nos especialistas buscar ajuda, mas que a única solução, o único especialista poderoso é o nosso Deus. Porque aqui ele diz para o jovem que depois dele fazer o que está no seu coração, que seus olhos veem, ele deve se lembrar que Deus julga, que ele tem que se lembrar de Deus antes que seja tarde. E o que significa o verso 2, onde diz, antes que escureça o sol, e a luz, e a lua, e as estrelas, e tornem as nuvens atrás da chuva, diz, antes disso acontecer, antes disso se lembre do seu Criador. E aqui, por exemplo, no verso 4 diz, e as portas de fora se fecharão, acabará o ruído do moinho, quando se levantar a voz da ave, todas as filhas do canto serão abatidas. Antes disso acontecer, jovem, se lembre do seu Criador. No verso 5 diz, quando as alturas causarem vertigem e se fará espantos no caminho, enquanto florescer a amendoeira e o gafanhoto der cria, o desejo se perderá, porque o homem irá à sua morada eterna e os pranteadores circularão pelas ruas. Está querendo que os jovens entendam que antes deles chegarem numa determinada idade, onde vem a morte, porque todas essas coisas aqui são metáforas, são ilustrações para se referir ao crescimento, ao desenvolvimento da vida, quando chega o momento final da vida das pessoas, onde não há mais o que se fazer, não há mais oportunidade. Porque a pessoa nunca aproveitou o tempo, ela devia ter aproveitado desde jovem e não fez. E depois cresceu, se tornou adulto, sofreu, viveu a vida, não conseguiu fazer nada, adoeceu, mora sozinho, desamparado e depois vem a morte. E onde ele vai ficar? Por não ter buscado as coisas de Deus, provavelmente estará num tormento eterno. Então é isso que significa o que diz no verso 6, antes que se parta o cordão de prata e se rompa a taça de ouro e o cântaro se quebre junto à fonte e a roda seja desfeita sobre o poço e o pó torne à terra de onde procede e o Espírito torne a Deus que o deu. E no verso 8 diz, jovem, vaidade de vaidades, disse o pregador, tudo é vaidade. Então tu, acorda, seja realista, jovem. Não pense tanto que você tem que abusar da sua juventude para fazer coisas ruins e desagradáveis. Coloque
você mesmo um freio na sua vida e pense e creia em Deus e ame a Deus e siga o caminho de Deus, siga o caminho dele, fazendo o bom, o justo, o reto, para que quando você for adulto e chegar o tempo, você será uma pessoa frutífera que serve à sociedade, ao mundo e a Deus. Quando tudo acabar, como diz no verso 7, que tudo se torne pó, como era antes, de onde procede, e o Espírito torne a Deus, então você possa se sentir satisfeito e possa dizer: eu fiz coisas boas na vida, eu servi a Deus desde a minha adolescência, e agora eu estou aqui desfrutando da vida eterna. É essa a mensagem para o jovem, para a jovem, para os que vieram aqui na igreja. É um privilégio vocês estarem aqui, porque Deus ama vocês e quer que vocês sejam grandes servidores dele. E pais, não fiquem angustiados pelos seus filhos, porque aí é que vem a oração e a confiança em Deus para entregá-los nas mãos de Deus na oração. Dizer: Senhor, eu te entrego a minha filha, o meu filho adolescente, entrego eles nas suas mãos para você os proteger e os guardar, para que eles sejam pessoas fiéis, firmes e servidoras, que sigam o bom caminho até o dia da sua morte, até a morte impedir isso. Então, a oração e a confiança no nosso Deus é muito importante, porque não há especialista no mundo que consiga mudar o comportamento ou a mentalidade negativa ou ruim de uma pessoa. Somente o nosso Deus, só Deus é quem pode fazer esses milagres. E assim, irmãos, então vamos começar com as perguntas neste dia. Sim, irmão? Sim, pode. Bem-vinda, irmã. Tem uma pergunta em Efésios 6, Sim, irmão. do verso 10 ao 13. Efésios 6. Efésios 6, do verso 10 ao 13. Pode ler, irmão. A armadura de Deus. Quanto mais, meus irmãos, fortalecei-os no Senhor e no vigor de sua força. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as artimanhas do diabo. Porque não temos de lutar contra sangue e carne, mas contra principados, contra potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isto, ficar firmes. Minha pergunta está fazendo referência à batalha espiritual, à guerra espiritual, à luta espiritual que todos temos que lutar em nossas próprias vidas, contra o inimigo, contra o diabo, os espíritos malvados e todas as multiformas que se apresentam o mal, provando-nos, dando batalhas, lutas, guerras, para que caiamos em tentação de participar ou cometer pecados, porque o diabo só quer o nosso mal e quer que dê maus frutos. E somos chamados para fazer o bem e dar bons frutos, como bons exemplos. Se alguém quer ser pastor, quer servir ao Senhor, tem que se esforçar para lutar, para seguir irrepreensível, para cumprir os requisitos e estatutos, para superar as provas e dificuldades e inconvenientes, as tribulações e as tentações de cair em pecado, e poder chegar a ser um bom exemplo. Uma boa coluna, com um bom diácono, um bom soldado. Sabemos que se combate o bem, o mal com o bem. Não há mal que prevalece, mas o bem sempre ganha. O Senhor coloca à disposição todo o seu arsenal para combatermos o capacete, a armadura, a espada, que é a palavra de Deus, que também nos dá talento, capacidades, qualidades, bênçãos e dons espirituais para que poder combater essa batalha. Te peço, irmã, por favor, a senhora como bom exemplo, que tem superado tantas tribulações e provas e saiu mais que vitoriosa, por favor, nos ensine com conselhos úteis para que apliquemos em nossa vida e seguimos adiante nessa boa batalha como bons soldados, firmes e valentes e fiéis a Deus, para não desfalecer e servir a Deus nessa vida, batalhando dia a dia, para não cair na batalha, para que possamos alcançar a vitória nessa guerra espiritual que combatemos em nossa vida dia a dia. Muito obrigado, irmã. Bem, irmão,
No verso 10, o apóstolo Paulo, ele estava nos orientando. Ele disse: "Quanto ao mais, meus irmãos, fortalecei-vos." Quer dizer, sejam fortes e firmes no caminho do Senhor, no poder de Deus, firmes, tendo convicção, tendo segurança, tendo sinceridade. No verso 11, revesti-vos, diz aqui, revesti-vos de toda a armadura de Deus, se vistam da armadura de Deus. E mais para frente diz que a armadura de Deus é se cingir com a verdade de Deus e calçar os pés na preparação do Evangelho, embraçar o escudo da fé, quer dizer, confiar no Senhor para também conseguir apagar todos os dardos do maligno que todos os dias da nossa vida o inimigo lança contra nós, nos perseguindo, vindo contra nós, nos atacando, vamos chamar assim, porque são guerras espirituais que nós travamos, são ataques espirituais que o inimigo constantemente faz contra nós. Quando eu falava sobre as doenças agora há pouco, as doenças mentais exatamente são ataques do diabo contra todos os seres humanos, colocando doenças nas pessoas, colocando espíritos maus nas mentes das pessoas, nos corpos das pessoas para torná-las deficientes, para torná-las pessoas que não conseguem pensar direito, não conseguem nem falar, nem ouvir, não conseguem nem se mexer, porque eles têm espíritos maus os possuindo, e é o diabo quem coloca todos esses espíritos nas pessoas. E é essa a guerra constante que nós estamos travando, além das dificuldades e os problemas. Nós, como crentes, que nos sentimos mais ou menos bem, que nos sentimos livres, que não temos esses espíritos que estão nos perturbando, nós que agimos normalmente, falamos, conseguimos ouvir. Contudo, o inimigo, ele nos ataca espiritualmente com problemas, com tribulações, com críticas, com fofocas, com invejas, não somente, não estamos falando das invejas entre os crentes, mas com as pessoas de lá fora, as pessoas que ainda não creram em Deus, não seguem o caminho de Deus. E essas pessoas que podem estar no trabalho, na escola, na universidade, na sua empresa. O inimigo, ele está lá colocando obstáculos, usando algumas pessoas para que elas vão atacar os outros, fazendo elas acusarem ou serem falsos testemunhos, levantarem calúnias, todas essas coisas. O diabo também coloca doenças nas pessoas, ou pode até gerar acidentes. Uma pessoa pode estar andando bem na rua e o diabo quis criar um acidente e essa pessoa acabou se acidentando. Talvez ela estava numa bicicleta, numa moto, numa motocicleta, num carro. E de repente surge um acidente. É o diabo quem gera isso. É essa a nossa batalha constante. Também vem as brigas no trabalho, na universidade, onde as pessoas estão trabalhando. Lá então vem conflitos, vem problemas, obstáculos, o trabalho que você fez acabou sendo mal feito, você não faz direito e falam que você não serve, você precisa ir embora desse trabalho. Todas essas coisas ruins que acontecem na nossa vida normal, sejamos crentes ou não, mas estamos falando especificamente dos crentes, não as pessoas do mundo, mesmo que as coisas acontecem também com eles e até coisas piores, mas para nós é essa a luta que nós estamos travando. Como diz aqui no 12, que não temos de lutar nem de fazer guerra contra os seres humanos, mas contra os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, quer dizer, o diabo junto com todos os seus espíritos, os seus demônios. Nós estamos lutando contra todas essas hostes espirituais da maldade nas regiões celestes, no espaço onde nós não conseguimos tocar neles, mas eles estão lá.
vendo onde que eles podem entrar numa pessoa para conseguir prejudicar os outros. E é isso que acontece na nossa vida do dia a dia. Nós, que somos crentes, que Deus está nos ensinando e que por meio da Bíblia entendemos que esta guerra existe, nós temos de confiar no Senhor e orar ao Senhor para conseguir superar estas coisas. Coitadas das pessoas do mundo que não sabem e elas acabam sendo vítimas do diabo com todas essas guerras espirituais do dia a dia, em todos os lugares e em todos os cantos. É o diabo quem gera, por exemplo, os acidentes de aviões. Por exemplo, quando falam que um avião caiu no mar, um avião bateu contra uma montanha. Quem fez isso? É o diabo quem faz essas coisas. Acabaram morrendo não sei quantas pessoas. Guerras. Quando há guerras entre os países, quem gera essas guerras? É o diabo quem faz isso. Ele entra no coração e nos pensamentos dos governantes para provocá-los a fazer todas essas coisas. E como podemos resolver isto? Qual é a solução disso? Orar a Deus, confiar a Deus e pedir para Ele misericórdia, pedir a Deus que todas as pessoas conheçam que Deus existe, para que eles aprendam também a clamar e pedir a Deus e acabe um pouco a guerra e a perseguição que está acontecendo espiritualmente. É isso, tudo isso está acontecendo todos os dias. E nós é por isso que temos o tempo todo de orar ao Senhor, porque nós temos um inimigo sempre, e é o Senhor quem nos guarda e nos protege, agradecemos Ele. Mas as pessoas lá fora no mundo não têm proteção, é por isso que nós devemos pregar para eles este Deus vivo e poderoso, para que eles lá fora sejam felizes também, como nós somos felizes. Vamos seguir em frente. Uma outra pergunta. Buongiorno sorella, bentornata in Italia. La mia domanda si trova in Romani 8, precisamente nel versetto 17. Boa tarde, irmã. Bem-vinda a esse país. E a pergunta ela tem em Romanos, capítulo 8, versículo 17. Sim. Sì. E se siamo figli, siamo anche eredi di Dio e coeredi di Cristo, seppure soffriamo con Lui, per essere anche con Lui glorificati. Ecco, hermana, se può spiegarmi questo verso, questo essere eredi del Signore, che cosa vuol dire anche seppure soffriamo con Lui, col Signore. Grazie sorella per la sua risposta. Romanos 8, versículo 17. Disse: E se somos filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que juntamente com Ele sejamos glorificados. A irmã pede, que lhe explique em detalhe esse versículo, que ela não entende. Aqui diz que o Espírito Santo, ele testifica para nós, ou ele conta para nós, ou ele confirma para nós que nós, como temos crido em Cristo, como o Filho de Deus, como o Deus poderoso e como o Salvador do mundo, como nós crimos nele, então nós também somos filhos de Deus. E como Cristo é Filho de Deus, diz que nós também, por termos crido em Cristo. Por isso diz que, se somos filhos de Deus, também começamos a ser herdeiros ou tomar posse da herança que Deus tem na vida eterna. Lá, Deus ofereceu uma herança ao Senhor Jesus Cristo, por Ele ter feito toda a obra que Deus lhe ordenou, por Ele ter obedecido, por Ele ter crido e ter feito as coisas, ter feito a vontade de Deus,
como o ser humano que ele agiu e foi. E esse ser humano que teve o nome de Jesus o Nazareno, Deus o glorificou e lhe ofereceu vida eterna, tanto para ele quanto para os seus seguidores. E como nós cremos, temos a esperança de nós também podermos herdar a vida eterna e estar um dia lá com o Senhor, desfrutando, porque diz na Bíblia que lá é um mundo muito melhor, um mundo onde nós provavelmente teremos trabalhos e coisas, mas será um mundo diferente do que nós vivemos aqui. O Senhor promete coisas maravilhosas. Lá, nós lemos isso em Apocalipse, em Salmos, como é a vida eterna. E é essa a nossa aspiração. E como nós cremos no Senhor, também somos herdeiros junto com Ele dessa vida eterna. Vamos seguir em frente. Outra pergunta? Sim, irmã. Agradeço muito a nosso Pai Celestial e a você por essa visita. Sou da Igreja de Torino e tenho uma pergunta que é um pouquinho pessoal e um pouquinho que tem que ver com a doutrina. Doutrinamente, eu me refiro aos versículos de 1 Coríntios 7, onde no 10 fala do matrimônio, e pois se ambos os esposos estão na igreja, pois não devem se separar. Mas no versículo 13 diz, e se uma mulher tem marido descrente e ele consente em viver com ela, não abandone. E no 14, porque o marido incrédulo é santificado em sua mulher e a mulher incrédula no marido. Pois, de outra maneira, vossos filhos seriam imundos, enquanto agora são santos. A minha pergunta seria, pois se quando há, da parte do marido, uns avós ou sogros que fizeram bruxarias, ou os avós bruxos, e isto imagino que afeta a herança, e o marido que está diretamente com esses problemas, no matrimônio, como é afetada a parte conjugal, que se casa com isso, com esses problemas de herança. E no versículo 14, quando diz que se separam, os filhos são imundos, enquanto que se não se separam, mas se isso a mulher fica em seu posto com um marido incrédulo, pois os filhos são santos, enquanto que seriam imundos. Bem, a irmã diz que, como aqui no verso diz, e se uma mulher tem marido descrente e ele consente em viver com ela, quer dizer que talvez ela pede divórcio e ele diz que ele não quer se divorciar, ele quer morar com ela. Então diz que não o abandone, não se separe. E diz no 14, porque o marido incrédulo é santificado em sua mulher, quer dizer que ele, como ele mora com essa irmã que é crente, mesmo ele não sendo crente, ela é crente, ele então também recebe as bênçãos que Deus dá para ela. Com as bênçãos que o Senhor dá para ela, ele acaba desfrutando disso, porque se Deus protege ela de algum perigo, de alguma coisa que vai sair errado, ele também vai se beneficiar, porque Deus vai protegê-lo. Todas as coisas, sejam espirituais ou materiais, que ela receba ou desfrute, ele também vai participar disso e desfrutar um pouco delas. E diz aqui que se eles têm filhos, esses filhos serão crianças que Deus vai olhar com olhos de misericórdia por ela ser uma crente. Então, é a promessa que Deus faz para ela como crente. Eu abençoarei os teus filhos, também abençoarei o teu cônjuge, o teu companheiro. É isso que o Senhor diz para ela. E é o que o apóstolo está dizendo aqui para nós. Mas a irmã está falando sobre os avós e a família antiga que fazem bruxaria.
E o filho que acaba sendo neto de um bruxo, se ele vai receber a bênção, o benefício por ter casado com uma crente? Não. Aí tem a ver com o pecado e a maldade que uma pessoa adulta faz e que Deus cobra dela. Uma pessoa adulta, como o avó ou a avó, que foram bruxos, Deus vai cobrar deles o pecado que eles cometeram por eles serem bruxos. Se eles tiveram um filho, ou eles têm até um neto, e esse neto é adulto, esse neto casa, por exemplo, com uma irmã que é crente, e quando ele casa com essa crente, se ele começa a fazer bruxaria contra os outros, Deus vai julgá-lo, Deus vai cobrar dele. Mas se ele não faz essas coisas, como a irmã disse, é uma herança. Não, porque herança significa que a pessoa está fazendo o trabalho que os seus ancestrais fizeram, que ele herdou esse trabalho. Mas se ele não pratica essa bruxaria, se ele não faz essas coisas, ele se afasta disso, Deus então julgará ele conforme as obras que ele faça na sua vida. E ele receberá um benefício por ter se casado, se unido a essa irmã que é crente. Mas, obviamente, esse assunto não pode seguir assim para sempre, porque Deus sempre diz que você tem que orar pelo seu cônjuge, o seu companheiro, para que Deus o abençoe, mas também para que ele possa se converter e seguir no caminho de Deus. É isso que Deus faz, ele dá essa solução para essas pessoas. Não é que isto é uma continuidade. Talvez até pode acontecer que passam os anos e essa mulher que é crente orou, pediu para Deus, mas o cônjuge dela, o seu marido, nunca se converteu. Contudo, ele quis continuar casado com ela e tratou ela muito bem, foi responsável com ela, então ela não tinha nada do que reclamar e eles moraram juntos até a morte os separar. Pode até acontecer, mas isso não significa que após a morte ele vá ter a vida eterna. Nós não sabemos, porque ela, como crente, ela deve ter juntado todas as condições que o Senhor exige para ganhar a vida eterna. Então, cada um luta pela sua bênção eterna. E nós não podemos garantir que ele, como companheiro dela, não sendo crente, desfrute a vida eterna. Nós duvidamos um pouco disso, segundo as regras que Deus colocou para que nós possamos ganhar a vida eterna. Tomara que a resposta tenha sido clara para a sua pergunta. Muito obrigada, irmãos e irmãs. E ficando em pé, nós vamos agradecer ao Senhor. Eu fiquei muito feliz hoje falando sobre o meu Senhor, falando sobre a palavra dele e sabendo e sentindo que o nosso Deus está aqui no meio de nós e que ele vai ouvir as orações e as petições que vocês têm, que ele estará olhando para as suas necessidades e para os anseios dos seus corações, para os desejos de alguns de receber o poder do alto. Vamos orar ao nosso Deus. Nós já sabemos o que vamos pedir ao Senhor. Vamos pedir curas e também os desejos do coração, as petições. E se você estiver doente ou tem pessoas na sua família doentes, mesmo eles não vindo na igreja, peçam por eles, a sua família, os seus amigos, peçam ao Senhor, porque para Deus não há nada impossível. Deus é amor e misericórdia. Vamos orar. Pai, Santo Pai, Pai Celestial, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus poderoso, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus eterno que esteve com Moisés 40 anos no deserto, Deus poderoso que se manifesta entre os seres humanos, tu que tens te manifestado e continuas a te manifestar aos seres humanos, e ainda que hoje o mundo ignora a tua existência, alguns deles, nós
Sabemos e conhecemos que Tu és real, que Tu vives e que Tu falas conosco, que Tu estás no meio de nós, que moras no nosso coração e que Tu estás nos ajudando a tirar da nossa vida os sofrimentos, as tristezas, as amarguras, nos ajudas a resolver os nossos problemas, as nossas dificuldades. Tu nos ajudas, Senhor, a resolver muitos assuntos, a tomar as nossas decisões. Te agradecemos, Senhor, porque Tu estás tão perto de nós e também, Senhor, Tu fazes milagres, porque a cada dia, Senhor, as pessoas contam os Teus milagres, os Teus sinais que fazes no meio de muitos, as curas de doenças incuráveis, doenças mentais também. Essas doenças mentais que estão surgindo tanto hoje em dia. E eu te peço, Senhor, que estendas a Tua mão poderosa, que libertes e quebres as correntes e as ataduras. E dessas doenças que Tu repreendas esses espíritos imundos de doença em cada pessoa, em cada ser humano, que faz com que eles não consigam ter as suas funções, as suas habilidades normais. Santo Pai, para Ti não há nada impossível, só existe o amor e a misericórdia em Ti. E as Tuas promessas que fizeste para nós desde faz muitos anos, que estás cumprindo até o dia de hoje. Te agradecemos, Senhor, pelo Teu amor. Te agradecemos pela Tua misericórdia. E Te agradecemos pelo Teu perdão e por ouvir a nossa oração, por ouvir o nosso clamor e pelas curas e os milagres que Tu estás fazendo, mudando corações, transformando os corações, destruindo as correntes e quebrando as bruxarias, as feitiçarias, as maldições, cortando os laços de escravidão, destruindo as armadilhas do inimigo, tirando doenças também, doenças físicas, as doenças físicas, curando, porque Tu estás curando também, Senhor. Te agradecemos pelos milagres, Te agradecemos pela Tua manifestação, Te agradecemos, Senhor, por renovar os corações, por animar as vidas espirituais. Te agradecemos, Senhor, poderoso Tu és, Senhor. Te agradecemos pelo Teu amor e pela Tua misericórdia. Senhor, tira também as dúvidas, a incredulidade. E te digo a Ti que este povo receberá uma grande bênção. Este povo, esta nação, receberá um benefício da minha parte, porque eu estarei abençoando e libertando muitos que clamaram a mim, porque há muitos que, sem conhecer os meus caminhos, estão me buscando e clamando a mim. E eu lhes darei a oportunidade de me conhecer, de conhecer os meus caminhos e de se aproximarem das congregações, porque há muitos que estão me buscando, há muitos que não sabem que eu existo, outros já ouviram que eu existo, mas não sabem buscar o caminho e eu estarei os levando, eu estarei os trazendo na minha igreja, eu estarei os congregando no meu lugar. E em breve me manifestarei grandemente, porque eu farei grandes coisas que serão maravilhosas, que serão admiradas, coisas nas quais o entendimento do homem não será possível, ele não entenderá, o seu raciocínio não lhe ajudará a entender o que estará acontecendo, o que tem acontecido ou o que acontecerá de tudo o que eu farei, não somente nestes lugares, neste país, mas também em muitos. Eu já estou me manifestando, eu já estou preparando os corações para quando a minha palavra chegar, para quando a semente do Evangelho chegar lá,
os corações já estejam preparados e muitas pessoas estarão se convertendo. Aqui eu libertarei. No dia de hoje eu limpei corações, eu cortei correntes e ataduras, tirei tristezas, amarguras, bagunça na vida espiritual de alguns. E eu dei virtudes e bênçãos, limpeza e liberação. Eu quebrei as correntes do inimigo e tenho abençoado muitos, e em breve vocês verão os benefícios, vocês verão em breve as bênçãos materiais e espirituais que eu dei, que eu estou dando neste momento, porque eu estou mudando e transformando os corações, tirando a tristeza e a amargura que alguns têm, os sofrimentos, as portas que se fecharam do trabalho, porque também se abrirão as portas de trabalho, as portas da bênção material também estarão se abrindo. Vem bênçãos e mudança e triunfos, e eu lhes darei a prosperidade. Confiem e continuem em frente, porque a minha bênção está com cada um de vocês. Obrigada, Pai. Obrigada, meu Pai, Santo Pai. Obrigada, Pai Celestial. Obrigada, Rei da Glória. Obrigada, Rei Santo e Justo. Obrigada, Senhor Onipotente. Obrigada, meu Deus, meu Rei, porque Tu és poderoso, porque Tu és grande, porque Tu és justo. A Tua misericórdia é para sempre. O Teu amor é eterno. As Tuas promessas são fiéis e verdadeiras. Grandes bênçãos, grandes bênçãos vêm. Prosperarão. Bendiz, ó alma minha, ao Senhor, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e bendiga toda a alma o seu santo nome. Bendiga, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios, porque o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, Ele é o Rei, Ele é o justo, Ele é o misericordioso, o clemente. Ele é lento para a ira e grande misericórdia. Poderoso é o Rei. Bendito o Senhor Deus de Israel. Bendito aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos, o nosso Deus poderoso, o nosso Deus em espírito e em verdade, porque Tu és grande, santo, justo. Bendito seja o Senhor. Enche-nos do Teu Espírito Santo, nos enche do poder do Espírito Santo. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor. Prosperidade, Senhor. Tu és santo e justo. Tu és santo e justo. Aleluia. Poderoso é o Rei. Poderoso é o Rei. Poderoso é o Santo que vive. Glória ao Todo-Poderoso. Glória ao Mestre de Mestres e ao Rei. Ao Rei de Reis e ao Santo dos Santos. Aleluia. Glorioso é o Senhor. Glorioso é o meu Senhor. Glorioso é o Santo. Glorioso e poderoso é o Rei que vives e reinas para sempre. Aleluia. Bendito, Senhor, bendito. Te agradecemos, Senhor. Obrigada, Senhor. Aleluia. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Te agradecemos, Senhor. Aleluia. Glória ao Teu nome. Obrigada, meu Pai. Obrigada, Pai, no nome glorioso de Jesus Cristo. Aleluia. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo, puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo, puedes tú cantar. Si tienes ese gozo, puedes tú danzar. Si tienes ese
de gozo puedes tú gritar y su gozo sin medida Él te da. Glória a Deus. Agradecemos ao Senhor. Agradecemos ao nosso Deus. Agradecemos ao Rei, agradecemos ao Todo-Poderoso. Bendito seja o Senhor. Obrigada, muito obrigada, irmãos, irmãs. Que Deus abençoe vocês. Vocês, italianos, italianas, que o Senhor abençoe vocês grandemente, que o Senhor em breve dê para todos aqui o trabalho, para que possam servir a Deus e evangelizar esse país todo. Que use todos vocês de coração sincero. Muito obrigada. Obrigada e até em breve. Que o meu Deus abençoe vocês.